Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Oi, queridos ouvintes, estamos aqui de novo para dar sequência no nosso estudo do Livro dos Espíritos, com a tradução de Evandro Noleto de Bezerra. Dando sequência ao estudo do egoísmo. Livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral. Nós estamos estudando a questão 917, que na programa passado a gente viu a dissertação, estudou a dissertação de Fénelon. Hoje nós vamos dar sequência com a dissertação de Kardec. E o assunto é qual o meio de destruir o egoísmo. E nós estamos, ou seja, estudando como ele acontece, como ele se desenvolveu, o que ele causa de mal na nossa, de entraves, né, no nosso desenvolvimento, no nosso progresso espiritual. Mas, como a gente não fica desamparado, né, está os espíritos aqui para nos ajudar na solução deste problema. E eu conto também com a participação no programa de hoje de Américo Nunes. Tudo bem, Américo? Tudo bem, minha querida irmã. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui nessa rádio maravilhosa, a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Obrigado, né? Tem que fazer o marketing da rádio, né? Senão o pessoal não me convida mais. Veja só, ou a gente é convidado pela capacidade, ou é por bajular. Eu tô aqui bajulando. Então, obrigado a cada um de vocês que apoiam os projetos da rádio, ajudem a levar a sua casa espírita, os projetos da Rádio Rio de Janeiro. Coloque um cartazinho lá da rádio dentro da sua casa espírita. Você não sabe a importância que isso tem para ajudar a divulgação no espiritismo. Às vezes um ato pequenininho desse nosso já é um ato de manifestação de abandono do egoísmo, que é o tema que a gente vai estudar hoje. É isso aí. Bom, então, sem mais delongas, porque a questão é grande, vamos para a pergunta. A pergunta é: qual o meio de destruir-se o egoísmo? E vamos para a versão de Kardec. Nossos irmãos na semana passada, no programa passado, puderam assistir a questão trazida por Fénelon, né? Que as duas, né, as considerações de Fénelon e de Kardec, elas se complementam. Então, pessoal que tiver aí com curiosidade, dá para olhar também nas mídias sociais, dá para buscar o programa anterior. Quem não assistiu, não deixe de assistir os próximos, porque sempre a gente faz esse estudo sequencial e é importante que a gente tenha o conhecimento do anterior. Kardec diz que louváveis são os esforços empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não obstante ainda existir, né, o verme roedor do egoísmo, que continua a ser praga social. O que Kardec inicia falando aqui para a gente? Eu peço licença até para parar um pouquinho a leitura, daqui a pouco a gente volta à leitura. O que ele diz para a gente? Fénelon trouxe para a gente a origem do egoísmo, que ao longo da nossa evolução humana, nós ainda lá mais primitivos, tivemos a necessidade de pensarmos mais em nós para sobrevivermos. Ao longo do tempo, com a influência da moralidade em cima, ou sobrepondo-se à influência da matéria, da materialidade, do materialismo, em cima dessa, vamos dizer assim, sobreposição, né? Quando as questões espirituais e morais, elas sobrepõem o materialismo, nós vamos pouco a pouco nos livrando do egoísmo. E uma das questões que Fénelon trouxe no programa passado
foi justamente a questão da dificuldade de se livrar do egoísmo se nós vemos pessoas ao nosso lado egoístas, porque a gente acaba desenvolvendo também o egoísmo através do exemplo. Agora, olhem a responsabilidade. Meus irmãos, o Espiritismo é muito duro conosco, né? Olhem a responsabilidade que Kardec traz. Ele diz que os bons sentimentos, eles são alimentados e estimulados mais hoje do que em qualquer época. Isso é verdade. Nunca se ouviu falar tanto em amor ao próximo, em caridade, em respeito à natureza, em respeito às outras espécies. Nunca se ouviu falar tanto na necessidade de fazer o bem. Nunca se viu tantos atos e exemplos de pessoas fazendo o bem. E aí Kardec traz isso para a gente como uma responsabilidade. Porque à medida que o egoísmo me ajuda a me entregar ao egoísmo, da mesma forma, a fraternidade e a caridade me ajudam a me entregar à fraternidade e à caridade. Sendo que se eu, mesmo com todos esses exemplos, ainda continuo cultivando o egoísmo em mim, a minha responsabilidade será muito maior. Porque eu não tenho mais aquela desculpa para dar de que eu estou sendo assim, porque eu não tenho bons exemplos. Hoje, todos nós topamos com ainda maus exemplos, mas também com bons exemplos. À medida que existem os bons exemplos para seguir, se nós não seguimos, nós seremos responsabilizados por isso, né? Ele diz que o egoísmo continua a ser uma praga social, é um mal real que se espalha por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Assim, é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Olha que coisa, meus irmãos. O egoísmo, ele destrói mais ou tanto quanto uma moléstia epidêmica. Vivemos hoje a época do Covid, que está aí dizimando milhares de vidas ao longo do mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, o egoísmo está destruindo muito mais vidas. Eu vou dar até o próprio exemplo do Covid. Pessoas jovens não usam a máscara ou usam a máscara pela rua andando por aí, e quando chegam próximo dos outros, a gente vê isso. Eu trabalho aqui no centro do Rio, e a gente vê as pessoas andando ao longo da rua com a máscara. Agora, quando elas se concentram em grupinhos para conversar, um colado no outro, a 30 centímetros de distância, essas pessoas retiram a máscara. E é quando a gente vai falar com essas pessoas que, puxa, vamos colocar a máscara, elas pensam, eu sou jovem, não tem problema nenhum, porque para mim não vai dar problema, porque o vírus, em regra, ele atinge com mais severidade pessoas de um determinado grupo, chamado grupo de risco. Então, o que está matando mais? É o coronavírus ou é o egoísmo? Será que se todas as pessoas pensassem no outro, em ter o cuidado de não levar esse vírus para o outro, será que o vírus teria esse potencial destruidor que ele está tendo? Eu não tenho dúvida que nós conseguiríamos amenizar. Então, talvez hoje nós estejamos morrendo mais pelo egoísmo do que pelo Covid. E assim foram em todas as épocas da humanidade. Por que as pessoas morrem de fome? É a fome que mata? Não. Se a gente for olhar na raiz de todos os males, e é isso que Kardec nos diz, infelizmente eu não posso dizer que fui eu. Pelo Espiritismo a gente tem obrigação com a verdade. Isso não é fala do Américo, é de Kardec. O egoísmo é a raiz de todos os males, o egoísmo, o orgulho. Então, se nós olharmos, não é a fome que mata. Porque enquanto tem uma pessoa morrendo de fome, sempre tem do lado alguém que está jogando comida fora. Então não há falta de alimentos. O que há é egoísmo. É falta de consideração. Falta de consideração com o próximo, exatamente. Não existe hoje nada que tenha maior mal ou que traga maior mal à humanidade do que o egoísmo. Olha, deixa eu só colocar um negócio. Quando você colocou do uso da máscara, eu tive uma experiência até hoje mesmo, que estava conversando com um grupo de pessoas e falei, o uso da máscara não deveria ser uma obrigatoriedade legal, ele teria que ser uma conscientização, porque ele é um meio de proteção. Então, eu acho que quanto mais a gente conhecer o porquê das coisas,
a conscientização é mais liberada, é mais ativada. E aí a gente passa a usar com mais consciência. E essa questão de existir ainda a fome é realmente o que você falou. Existe a falta de consciência daquele que muito tem. Certo? Assim, é preciso combatê-lo. Combatê-lo quem? Ao egoísmo, né? Combater o egoísmo, desculpa. Como se combate a moléstia epidêmica? Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando a causa do mal, ou seja, a origem, o que originou aquele mal. Que se procurem em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. E essa questão da combater a causa, né? Eu que lido muito com a questão da saúde, né? As patologias, a gente não trata as manifestações, a gente trata as causas que levam àquelas manifestações. Então, por exemplo, se você está evidenciando uma ação egoística, o que está gerando esse comportamento? E a gente vai ter que tratar justamente a origem, onde está sendo gerado esse comportamento. Bom, vamos para o nosso intervalo, respirar. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Como nossa querida irmã Angélica falou, né, antes desse nosso breve intervalo, nós precisamos buscar as origens desse mal. Porque os Espíritos nos explicam, através dessa sabedoria grandiosa de Kardec, que a cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Essa parte é maravilhosa e é importante que a gente pare aqui um pouquinho. Por quê? Eu, Américo, confesso para vocês que para mim não é fácil. Eu tenho ainda o verme do egoísmo a me corroer e eu tento me livrar dele todos os dias. Vocês sabem que perto do meu trabalho, onde eu almoço, tem uma carrocinha de doce assim, e agora eu nem como mais doce por conta do meu pai, que meu pai não pode comer. Eu estou tentando também não comer para apoiá-lo. Mas até um tempo atrás eu era meio viciado em doce, sabe? E para mim, a maior felicidade na hora do almoço era quando acabava o almoço e ia ali comprar aquele docinho. E um belo dia, eu saindo do meu almoço, antes de eu levantar, veio um menino e falou assim para mim, tio, posso engraxar seu sapato? Eu vi que ele estava olhando para o prato de todo mundo e ele estava querendo justamente, era uma maneira digna de comer. Não queria que ninguém desse para ele algo ali de graça. Ele queria buscar o seu sustento ali através do seu trabalho. Eu olhei para aquilo, compadeci meu coração e veio a parte do Américo Bonzinho, né? O Américo Bonzinho foi lá e falou, ô meu irmão, e eu lembrei até do Evangelho, o Evangelho diz que toda vez que a gente fizer o bem, a gente procure tentar fazer com que a pessoa ache que ela é que está me fazendo bem, para poder não ofender aquela pessoa ali. Lembrei disso tudo, eu falei, puxa, meu irmão, que bom que você apareceu aqui. Saiba que eu estou indo para uma reunião e eu não consigo chegar nessa reunião com um sapato assim ruim. Então você vai salvar a minha vida. Pode engraxar assim. Deixa eu só ver se eu tenho dinheiro aqui. Quando eu abro a carteira para poder ver se eu tinha o dinheiro, eu tinha exatamente o dinheiro do docinho da esquina. E não aceita débito nessa carrocinha. E aí, quando eu olhei para aquele dinheiro, olhei para o menino, olhei para mim, imediatamente eu pensei, não vou engraxar sapato mais nada, não. Aí eu olhei para ele, olhei para mim, eu cheguei a falar para ele. Falei, não, meu amigo, eu não tenho dinheiro, não. Aí depois doeu a minha consciência, e eu falei, puxa, que absurdo, esse menino, ele deve estar querendo comer um prato de comida que eu já acabei de comer,
E eu estou deixando de fazer isso por conta de comer um doce, que é uma besteira que eu como depois do almoço, que nem me faz bem, faz até mal. Então, assim, o egoísmo é o que vem primeiro na cabeça do ser humano, pelo menos para mim é assim. Para que a gente consiga se livrar disso, a gente precisa pensar em cada atitude nossa, estudar as nossas atitudes e ver onde eu preciso mudar. Eliminar, pouco a pouco, cada uma das causas. Ele diz aqui, a cura será demorada, porque numerosas são as causas. Ao longo de toda a nossa existência, de várias vidas, nós viemos nos adaptando a pensar mais em nós do que nos outros. Então não vai ser do dia para a noite que nós vamos liberar-nos do egoísmo. Teremos ímpetos de caridade, como eu tive, mas logo vai vir também o ímpeto do egoísmo. Todos nós teremos. O que é que a gente tem que fazer pouco a pouco? E diminuindo, é isso que Kardec nos fala, ele até fecha esse capítulo com isso, e diminuindo o egoísmo e aumentando os atos de caridade. Não vai ser do dia para a noite, vai ser pouco a pouco. Contudo, nós só obteremos essa cura se o mal for cortado pela raiz, isso é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Aqui está um grande equívoco também da sociedade. Considerar que educação é sinônimo exclusivo de instrução. Educação é instrução e desenvolvimento de valores morais. As pessoas confundiram. Os pais botam o filho na escola e falam, trouxe meu filho aqui para vocês educarem ele. Não é. Educação, primeiro, que é uma tarefa conjunta. Não dá para dizer que é só do pai, não dá para dizer que é só da escola, é conjunta. Não dá para colocar responsabilidade só de um lado ou de outro. E nós precisamos entender que educar um cidadão de bem é desenvolver as duas asas. A da instrução, que vai levar à inteligência, o quociente intelectual, a inteligência que nós conhecemos para as ciências, para as coisas da matéria, e desenvolver a outra asa, que é a asa da moralidade. Se eu tenho só a moralidade e não tenho a inteligência, às vezes eu quero fazer coisas maravilhosas, tenho a vontade e não consigo, porque eu não tenho inteligência, não tenho instrução para aquilo. E se por outro lado eu tenho muita instrução e não tenho a moralidade, eu me transformo num monstro, porque eu utilizo aquilo ali somente para mim, egoisticamente. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral, é o que Kardec nos diz. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, ou seja, quando se conhecer a arte de ensinar a moralidade, da mesma maneira que se ensina a inteligência para as questões materiais, poder-se-á endireitar as pessoas como se faz com as plantas novas. O que é que ele está dizendo aqui? Eu planto em casa. Às vezes a gente tem uma planta que está pendendo assim para um lado, a gente bota um bambu, amarra para o outro e deixa ela ali um tempinho, daqui a pouco ela vai seguindo aquele rumo, ela se endireita. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro acreditar, baste o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Não basta apenas o conhecimento da ciência. Assim como também não devemos desenvolver só a moralidade, precisamos também desenvolver a ciência. Imagine só, nós aqui hoje estamos transmitindo para vocês um programa sobre a moralidade, porque tem um irmão na nossa frente aqui, um abnegado irmão que resolveu estudar como se manipula uma mesa de som que tem aqui, ó, para vocês ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, tem 200 botões ali. Ele estudou como manejar isso, e o computador e tudo mais, para poder fazer chegar. Senão eu estaria aqui, eu e minha irmã Angélica, falando muito mal com uma pessoa que a gente encontrasse na rua. Se está sendo possível essa comunicação em massa através da Rádio Rio de Janeiro, é porque alguém estudou a ciência. Então, para que o bem se propague mais rapidamente, é necessário que eu também desenvolva em ciência. Agora, eu não posso desenvolver só em ciência
esquecer a moralidade e não posso desenvolver só a moralidade e esquecer a ciência. Quem quer que acompanhe o filho do rico, assim como do pobre, desde o instante do nascimento e observar todas as influências perniciosas que atuam sobre eles, em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância dos que os dirigem, e como falham quase sempre os meios empregados para moralizá-los, não poderá admirar-se de encontrar tantas imperfeições. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que há naturezas, ver-se-á se realmente existem naturezas refratárias. Ou seja, só existem hoje espíritos que são refratários à moralidade porque investe-se demais na educação da ciência e não se investe na educação moral. Quando compreender bem o homem, né? Compreender bem que o egoísmo é uma das causas que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que magoa, que leva à perturbação das relações sociais, que provoca dissensões, destrói a confiança. Quando o homem perceber que o egoísmo traz tudo isso, sem dúvida nenhuma, ele conseguirá combater esse terrível mal. Quanto mais tiver sofrido por conta desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros. Olha que maravilha que Kardec nos traz. Nós vimos a interpretação de Fénelon, que foi perfeita, também dizendo que o egoísmo, quando se manifesta em outro, ele tende naturalmente a nos levar a sermos também egoístas. Isso é verdade. Quando alguém é egoísta do nosso lado, nós aprendemos muito através do exemplo. Nós tendemos a ser egoístas. Agora, olha que coisa maravilhosa que Kardec falou. Nós podemos quebrar esse ciclo se nós entendermos que esse egoísmo que o outro tem para comigo me faz sofrer tanto, me causa tantos males. Se em vez de eu seguir esse exemplo como naturalmente nós somos levados a seguir, se eu raciocinar o quanto de mal isso faz e perceber que eu não quero fazer ao outro, levar ao outro aquele sofrimento que aquele egoísta me trouxe, sem dúvida nenhuma, eu consigo abandonar o egoísmo. E Kardec finaliza esse capítulo dizendo que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo, e desenvolver outra, a caridade, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto nesse mundo quanto no outro. Então, que tudo sirva para nos ajudar. Que o homem caridoso nos leve a imitá-lo, a seguir o seu exemplo. E que o homem egoísta nos leve a perceber quantos males aquele egoísmo leva, para que eu não queira repetir aquilo ali. Um beijo no coração de cada querido irmão, cada querida irmã que nos acompanha aqui na Rádio Rio de Janeiro e que nós consigamos colocar em prática o que estudamos, que é essa parte mais difícil, né, minha irmã? Esse é o grande desafio nosso, né? É entender como funciona e para todo mal existe um antídoto, né? Então, para o mal de um ser egoísta, a caridade, é o antídoto. Você praticar o bem, para você procurar entender a dor alheia, se ter empatia, né, você vai conseguindo disseminar o egoísmo em você. É muito interessante essa leitura de Kardec, essas explicações, a esperança que nos dá, né, através do exercício, do conhecimento. Você tem, sim, não é nenhum mal que não possa ser curado. É de difícil? Por quê? Porque depende de nós. Depende da nossa vontade, da nossa conscientização e da nossa disciplina. Você se dedicar realmente ao seu propósito de vida e à sua real meta da encarnação. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela audiência e vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade de estudo, de esclarecimento.
e que possamos fazer luz em nossos caminhos através do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista, ainda remotamente, mas está aqui firme e forte conosco para fazermos este estudo. Estamos acompanhados aqui hoje do Isaac na técnica, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 20 do livro, né? As instruções dos espíritos. Entre o item 2 e o item 3, aí a Marta vê como ela quer fazer o estudo, né? Mas a ideia é esta, vamos estudar essa parte aqui das instruções dos espíritos, para que vocês tenham já uma noção mais aprofundada desta parábola que Jesus contou, que Marta e eu já nos últimos programas, ao debater aqui a narração do Evangelho, nós já demonstramos a vocês que é uma parábola que merece uma reflexão muito profunda, porque ela realmente é clássica, ela trabalha em dois mundos, dois ambientes diferentes, paralelos, né? O ambiente moral e o ambiente material, o ambiente material e o ambiente espiritual. Então, realmente, é preciso muita atenção para entender o que realmente Jesus nos propõe. E ninguém melhor que a Marta para trazer esses esclarecimentos para nós. Então, Marta, já dando boas-vindas a você, vamos lá. Obrigada. Bom, feliz de estarmos juntos de novo, falando sobre o Evangelho, tentando refletir e estudar e aprofundar os nossos conceitos e entendimentos para que a gente, então, dê um retorno cada vez melhor no nosso dia a dia. Nada melhor do que a reflexão de uma parábola, né, que nós o fizemos na semana passada, para que a gente, então, vá aprofundando, porque o objetivo das parábolas é justamente esse. Ela tem aquela linguagem parabólica para poder ser atualizada a cada momento que se avança. Então, daqui a 1000 anos, nós poderemos entender essa parábola, ela estará atual e será coerente com o contexto histórico da época. É muito interessante e vai permitindo que a gente aprofunde, né, esses conceitos. Bom, então hoje vamos estudar o tema Os Últimos Serão os Primeiros, que são passagens das instruções dos espíritos, uma de Constantino, espírito protetor, que chegou em Bordeaux em 1853, e a outra do espírito Henri Reine, chegou em Paris em 1853. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta das duas, né? Pelo menos a primeira, nós vamos refletir sobre ela. O espírito Constantino nos diz o seguinte: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador
faltava-lhe apenas o trabalho. Então vamos fazer uma pausa e iniciar aqui fazendo a contextualização do que esse Espírito está nos dizendo dentro do quadro da parábola, né? Nós já vimos, porque tanto eu quanto o Antônio falamos a parábola, nós entendemos que essa parábola significa o trabalho, né, é justamente o trabalho que nós realizamos a cada reencarnação. Então, ao final do dia, ou seja, ao final de cada reencarnação, nós então vamos ser assalariados. Agora, vamos ser assalariados de acordo com o nosso retorno. Como é que nós trabalhamos? Tá? Como foi o nosso trabalho? Isso é fundamental. E a gente verifica aqui a justiça de Deus da avaliação. Porque olha o que o Espírito nos diz. Ele tem direito ao salário, porque desde o alvorecer estava impaciente para trabalhar. E ele diz acima, desde que ele tem direito ao salário, desde que ele tenha conservado a disposição do Senhor, e que esse atraso não tenha sido fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Isso é muito interessante, porque mostra a justiça de Deus, nos dizendo que se você não fez bem feito, se você não fez da melhor maneira, porque não conseguiu, porque não sabia fazer, não sabia realizar da melhor maneira, ou seja, você ainda está em processo de aprendizagem, você não vai ser punido. Pelo contrário, vai te ser dada uma nova oportunidade, numa nova encarnação, para que você faça tudo de novo. E quem sabe, e com certeza vai fazer, muito melhor. Claro, porque nós vamos aprendendo. E a cada ano, ou seja, a cada reencarnação, ou a cada ano escolar, a reencarnação nada mais é do que o ano escolar, nós vamos melhorando, nós vamos aprimorando a nossa capacidade de realizar a tarefa. Então, é a justiça de Deus. Quer dizer, o que você não pode ter é má vontade e preguiça. Deixou de fazer porque não quis, porque priorizou as questões materiais, e é o que acontece conosco. Quantas vezes nós deixamos de nos voltar para um trabalho espiritual, abraçando uma religião, que logicamente a religião não é o determinante, mas é claro que ela é um instrumento também, né? E você, muitas vezes abraça até a religião, mas não se dedica à tarefa espiritual, que é justamente trabalhar na perspectiva espiritual. Não, mas olha aqui, você está dizendo isso. Eu faço 8 tarefas lá na casa espírita. Não, peraí. Ninguém está falando de quantidade, né? Ninguém está falando de você estar ou não na casa espírita. Nós estamos falando de você abraçar o trabalho espiritual, ou seja, na perspectiva espiritual, com consciência, né? Sabendo o que está fazendo, entendendo que aquilo vai dar a se transformar, que a caridade não só vai auxiliar o próximo, como acima de tudo vai se libertar das teias do quê? Do egoísmo, acima de tudo, do orgulho e do egoísmo. Então, é importantíssimo que a gente entenda esse primeiro parágrafo que o Constantino trouxe para nós, porque ele é belo, claro, fala da justiça divina. Então Deus não pune aquele que não consegue realizar da melhor maneira porque não conseguiu, que ainda não se sentiu capacitado o suficiente, não. Mas aquele que teve preguiça, teve má vontade e não se colocou à disposição do Senhor, é a questão de você não estar disponível para abraçar as tarefas com perspectiva
perspectiva espiritual. Isso é que é estar à disposição do Senhor. Muito bem, e seguindo, ele nos diz: se, porém, houvesse se recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse, ou seja, qualquer hora do dia, entendamos sempre que ele está falando, dia significa reencarnação. Então, se ele tivesse se recusado a trabalhar em qualquer momento da sua encarnação, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com o patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, meus amigos, não teria recebido Esse, meus amigos, não teria recebido o salário inteiro, mas o da preguiça. Quer dizer, ele deixou para o final. Não, por enquanto não, eu estou tão novo, eu quero aproveitar a vida, tantas coisas boas para eu fazer, festas, viagens, enfim, tanta coisa que eu tenho para aproveitar, passeios. Eu então vou deixar isso para mais tarde, quando eu tiver mais idoso, porque eu não vou poder mesmo fazer o que estou fazendo agora, eu deixo para o final. É lógico que isso é negligência e preguiça. Então, é claro que nesse caso aqui, o trabalhador vai até receber salário, mas esse salário vai ser compatível com o retorno que ele deu. Então é sempre importante a gente entender isso, que a gente vai estar sempre recebendo o salário, o retorno, a proposta reencarnatória, com o combo, como se diz no popular, combo de alegrias ou de provas, de acordo com o que nós fizemos. Então, se nós não tivermos o cuidado, o apreço, o carinho em seguir, estar à disposição do Senhor, ou seja, trabalhar na perspectiva espiritual, com certeza esse salário que nós receberemos não vai ser dos melhores. É claro que a gente sempre recebe um combo, porque a lei é de progresso e nós precisamos reencarnar e progredir sempre. Mas é claro que vai ter um conjunto de provas mais complexas, justamente para trabalhar a preguiça, a nossa negligência, a nossa falta de cuidado, de carinho, de apreço com as coisas materiais e espirituais, melhor dizendo, já que elas são as definitivas, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, é tudo relativo ao espiritual que nós precisamos cuidar. Mas o erro está em entender sempre que é na quantidade, ao invés de na qualidade. E ele segue: o que acontecerá então com aquele que, em lugar de ficar apenas na inatividade, tivesse empregado nas horas destinadas ao trabalho de dia, em cometer atos culposos? Aí ele entra uma coisa mais complicada. Primeiro ele fala de negligência e preguiça, má vontade. Mas agora ele já vai falar daqueles que não só têm preguiça, má vontade, negligência, mas cometem atos culposos, ou seja, aqueles que erram, sabendo que não podem errar, mas erram. Não querem se esforçar, não querem fazer um esforço em suprimir aquela dificuldade que tem. Então, eles partem para o erro, porque é mais fácil, aparentemente, porque depois vai ser bem mais complicado. Então, ele segue dizendo que haja blasfemado contra Deus. Olha, esse aqui entrou num grupo aí de defeitos e desvirtudes gravíssimas. Ele teve preguiça, teve má vontade, ele não se preocupou
em ser à disposição do Senhor, ou seja, observar atentamente as tarefas sempre na perspectiva espiritual. Além disso, ele cometeu atos pecaminosos, blasfemou, ele diz aqui, derramado sobre seus irmãos, lançado confusão no meio das famílias. Isso é muito tenso, não se diz só aquela pessoa que foi, sabe, que criou problemas na família, só aqueles probleminhas de briguinhas, não é isso, né? Criou problemas no meio das famílias, coisas das mais simples até as mais graves, né? Arruinado homens confiantes, abusado da inocência, que tenha, enfim, praticado todas as ignomínias da humanidade. O que será dele? Será suficiente que diga na última hora, Senhor, utilizei mal meu tempo, entrega-me até o fim do dia para que eu faça um pouco, tem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o mestre lhe dirá, agora eu não tenho nenhum trabalho para te dar, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, irás encontrar comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, e então poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, companheiros, esse grupo, nesse parágrafo, Constantino fala daqui que realmente compromisso algum com o trabalho da vinha. Aquele que não pensava na perspectiva espiritual vivia para a matéria. E cometia, claro, porque quanto menos você estuda as leis divinas e se dedica a compreendê-las, a praticá-las, quanto mais você vai enveredar por uma espiral de erros. Então, por isso é que ele fala aqui de erros gravíssimos, um atrás do outro. Porque é assim que funciona. Quando você abdica de estudar as leis divinas e de praticá-las com a sua compreensão, entendimento, com certeza você entra numa espiral de erros. É como a gente diz, né? Está descendo ladeira abaixo. Porque a pessoa não percebe mais e vai errando, cada vez de forma mais grave. Então, quando ele diz, né, que quando esse trabalhador perceber que ele está numa situação difícil, está encurralado, e o sofrimento já começa a envolvê-lo, ele então pede, por de Deus, que o Senhor lhe dê um trabalho qualquer para que ele faça. Mas só que a avaliação do que nós fizemos na encarnação vai ser feita no mundo espiritual. Então, esse espírito já está desencarnado, quando ele toma consciência de que ele não fez o que deveria. Então, estando desencarnado, pode mais ter uma tarefa para mostrar que está realizando bem. Porque as tarefas para avaliar o que nós aprendemos em termos de lei divina é aqui na Terra, na reencarnação. Por isso é que ele diz, agora eu não tenho nenhum trabalho para te dar, porque você desperdiçou o teu tempo. Quando você despertou, já tinha desencarnado. E ele diz, vá, comece a aprender, e quando te achares mais disposto, volte, que eu vou com certeza encontrar para você. Claro, esse voltar é você passar um tempo na erradicidade e depois reencarnar novamente. E aí, numa nova encarnação, você não vai lembrar dos detalhes do seu despertamento lá no mundo espiritual, mas vai intuí-lo. Com certeza, você vai intuir o seu despertamento. E aquilo foi um sofrimento tão grande que ficará marcado em você. E aí ele termina dizendo, bons espíritas, meus amados, sois todos trabalhadores da última hora. Porque na parábola ele divide as horas, mostrando que ali havia um ciclo a ser percorrido
para então nós entrarmos nessa última hora, ou 10ª hora, que é justamente a era do Espiritismo, que veio para ensinar o trabalhador, na última hora, o que ele devia burilar para ele ser um bom trabalhador e ter direito a entrar na era de regeneração. Então, é isso que ele fala, por isso ele chama a atenção nós espíritas, porque é para nós espíritas, claro que isso é para todos, porque existem pessoas espíritas reencarnados que não são espíritas, mas incluem quase tudo isso e realizam a tarefa da sua encarnação da melhor maneira, mesmo não sabendo os nomes e os detalhes, tá? Então ele segue dizendo, bem orgulhoso, ele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer, só o terminarei quando o dia terminar. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Para a encarnação, as correntes mais tais, a quantos o Senhor vos chamava para si, sem que houvesse que entrar. Eis que chegou o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora, e vos resta, e nunca vos esqueçais que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos que para vós constituem a eternidade. Que saibamos aproveitar, então, essa última hora para podermos ter ingresso na vida de regeneração. Não é mesmo, Antônio? Exatamente, Marta. Essa sequência que você descreveu para nós aqui é que realmente ocorre, né? E o Espírito Constantino foi muito feliz nos chamando para esses alertas aqui, né? Porque se nós formos imaginar esta parábola contada por Jesus sem o Instituto da Reencarnação, torna-se mais dificultoso entender, porque realmente parece que está medindo o trabalho com dois pesos, né, e duas medidas diferentes, né? E isso seria incongruente perante a justiça de Deus. E o que vai tornar a coisa mais igual, mais equânime, é justamente a reencarnação, porque esses que hoje estão fazendo o trabalho da última hora já podem ter sido aqueles que começaram também, né? Então, é um processo como se fosse uma roda do moinho, né? Sem fim. Isso. Aquilo vai passando e não para. A gente não pode só pegar aquele balde de água naquela hora e achar que ele significa tudo. Não, aquilo é uma coisa contínua, né? E torna-se às vezes difícil até para nós hoje entendermos, imagina no passado, né? Durante esse tempo todo. Por isso que nós, espíritas, temos que prestar bem atenção da nossa responsabilidade, né? De transmitir a todos este entendimento novo em termos da humanidade, né? Sim. Vamos dizer assim, no momento está em tese, né? Está em tela, mas sempre existiu o estudo da reencarnação, apenas está aflorando esse conhecimento para todos agora com mais intensidade. Então vamos chamar de que é um novo conceito, mas cabe a nós trazer a público, né? Divulgar esse pensamento para que todos se beneficiem dessas explicações. Daí o que o livro chama-se o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a ideia justamente é explicar o Evangelho de Jesus segundo a óptica trazida pela doutrina dos Espíritos, que é alicerçada na comunicação entre os Espíritos, na reencarnação e no processo de livre escolha e colheita obrigatória. Quer dizer, são os pilares, vamos dizer, alguns dos principais pilares da doutrina. Se a gente tem que usar esse filtro para poder entender bem, não só esta parábola, né? Mas todos os ensinamentos de Jesus. Então nós temos que olhar este livro com esse pensamento. E quando surgiu a oportunidade de nós exemplificarmos, seja por palavras ou por ações, perante as pessoas em geral, nós saibamos bem, direitinho, a nossa lição, para que possamos, né, ganhar aquela estrelinha de bom aluno
quando chegarmos na hora lá do final do trabalho na vinha, né? Nós também queremos receber o nosso saláriozinho e o nosso canudinho de graduado, não é verdade? Então, é isso mesmo, Tony. Exatamente. Então vamos ficando por aqui hoje, desejar aos nossos amigos aí um bom repouso, um bom descanso e também muita paz a todos eles. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.